Deus seja louvado. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer desse vídeo e que possa abençoar a vida de todos os que assistirem a esse vídeo. Bem, no vídeo anterior nós falamos sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Predestinação é quando a pessoa não tem escolha, o que está determinado para acontecer, irá acontecer. Livre-arbítrio é quando a pessoa tem o poder de escolha, decidir entre uma coisa ou outra. Sabemos que no tempo do Antigo Testamento, Deus escolheu muitas pessoas conforme a sua vontade, conforme o seu querer, para usar na sua obra, de uma forma maravilhosa, de uma forma que pudesse ser exemplo para muitos. E também endureceu o coração de muitos, como o coração de Faraó e muitos outros. Como está escrito na sua santa palavra, amei Jacó e aborreci Esaú, do qual eu falei no vídeo anterior. Também endureceu o coração de Faraó, como está dizendo, para isso mesmo te levantei, ó Faraó, para em ti mostrar o meu poder. Porque ele disse no Antigo Testamento que não era de quem queria e nem de quem corria atrás, mas de quem ele se compadecesse. Como ele disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, nós vemos que agora, no Novo Testamento, a gente tem o direito do livre-arbítrio, para a gente escolher se a gente quer servir a Deus ou não. Então, porque Deus não obriga a gente a servi-lo. Mas, no Antigo Testamento, tudo isso aconteceu. E nós sabemos que houve pessoas que Deus amou e pessoas que Deus aborreceu. Então, vamos saber aonde estão muitas dessas pessoas, tanto aquelas que Deus amou, quanto aquelas que Deus aborreceu, porque precisamos entender isso. E vocês vão se surpreender com o final desse vídeo. Perfeito? Para começarmos o vídeo de hoje, nós vamos ler aqui uma passagem que está na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 19. Vamos achar aqui. Achando. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos ler também o versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Glória a Deus. Também vamos ler, continuando na Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 6, que está escrito: porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Glória a Deus. Então, irmandade, nós lemos aqui umas passagens e eu vou explicar essas passagens aqui que eu acabei de ler. Porque na morte do Senhor Jesus Cristo, que ele ficou 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, nesse tempo que ele estava morto aqui para nós, para os homens, ele foi até as partes mais baixas da terra, lá onde estão os espíritos em prisão, os espíritos, e pregou o Evangelho para eles. E nós precisamos saber quais são esses espíritos. E para que eles fossem, como nós lemos aqui, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os
homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Porque o Senhor Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus, o santo evangelho, a graça de Deus. Porque do Senhor Jesus Cristo para trás era a lei, né? E de Moisés até o Senhor Jesus Cristo. Antes de Moisés não tinha nem lei, mas havia corrupção, havia maldade, havia toda sorte de maldade, né? Então, o Senhor Jesus Cristo veio, pregou o evangelho para os vivos e na sua morte ele foi e pregou o evangelho para os mortos. Aqueles que já estavam mortos há tempo. Temos aqui um ponto de referência, porque muitos poderiam pensar, são mortos na carne. Não. Tipo assim, a pessoa que está enfraquecida espiritualmente chama como morto. Não. São mortos mesmo, pessoa que morreu, foi enterrada, né? E o espírito foi para Deus, para quem fez a bondade, e para quem fez a maldade nós vamos saber para onde está, né? Então, entendemos claramente, pessoal, que são mortos mesmos, pessoas mortas, né? Então, vamos dar continuidade aqui, para a gente saber um pouquinho mais. Aqui, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, vamos ler aqui uma parte para nós continuar. No capítulo 14, do verso 9, está escrito: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Glória a Deus. Então, nós vemos claramente a obra do Senhor Jesus Cristo. Na sua morte aconteceu muitas maravilhas. Na sua morte veio a salvação para nós. E a salvação também para todos aqueles que estavam sem esperança. Como nós lemos no tempo de Noé, de todo aquele povo. É só um ponto de referência, mas nós entendemos que são aqueles povos que não teve o direito à escolha, né? Que não teve o direito, por entendimento, por compreensão, de decidir. Então, nós vemos claramente que esse povo, lá no Hades, na parte mais baixa da terra, a luz brilhou lá também para eles. O Filho de Deus, na sua morte, foi e pregou o evangelho para eles. Mas muitos podem pensar, será? Porque muitos pensam que, né, se estavam lá, o Senhor Jesus Cristo foi lá pregar o evangelho, será que todos não estavam lá? Todas as pessoas que morreram? Vamos ler mais uma passagem aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso aqui é ainda uma passagem, quando ele foi lá embaixo, ele pegou a chave da morte e do inferno e libertou as almas das prisões. E ele pregou o evangelho. Muitos creram nele. Está dizendo na palavra de Deus que muitos creram nele e alguns ressuscitaram e foram vistos na cidade santa, né? Vamos também ler aqui no livro de Apocalipse, né, do apóstolo João, no capítulo 6, verso 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos
como eles foram. Glória a Deus. Então, perceba-se, irmandade, que havia dois lugares. Né? Aqui já está falando de um povo, né, que foi morto pelo testemunho de Jesus Cristo, por andar na santidade, andar na retidão, né, andar de acordo com a vontade de Deus. E onde eles estavam? Debaixo do altar de Deus. Né? E o Senhor Jesus Cristo foi lá e pregou para outras pessoas que estavam lá de baixo. Né? Porque os que estavam lá em cima já estavam garantida a sua salvação. E ele precisava pregar para os que estavam lá embaixo. Né? Lá no Hades. Perfeito? Então, irmandade, vamos continuar aqui. No livro de Eclesiastes de Salomão, capítulo 12, no verso 5 ao 7. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Glória a Deus. Então nós vemos, irmandade, que quando o ser humano morre, quando a gente morre, o pó, que é a nossa carne, volta para o pó, e o nosso espírito vai para Deus, volta para Deus. Isso para quem fez o bem. Mas para quem fez o mal, vai para as partes baixas da terra, para o Hades, para o inferno. Então, nós sabemos que tem uma parte em nós que é viva, mesmo quando a gente está morto. E é dessa parte que eu estou falando. Porque muitos pensam que quando morreu acabou tudo. E tem um total esquecimento para os que estão aqui na terra. Né? Não há lembrança daquela, sabe? Esquece, acabou. Né? Morreu. As lembranças daquela pessoa, ou o sentimento, as coisas que a pessoa vivia aqui na terra. Mas a pessoa ainda continua viva. A pessoa tem um espírito, uma alma que é eterna, porque Deus fez assim. Vamos continuar aqui então, para a gente dar continuidade. No Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 20, 37. Lucas capítulo 20, 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Glória a Deus. Irmandade, essa parte aqui o Senhor falou, quando ele ainda estava cumprindo a sua missão, ele ainda não tinha morrido. E ele deixou claro aqui o que aconteceu. Isso aqui é uma passagem muito antiga da Bíblia, quando Moisés chegou lá no monte e ele via a sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. E ele foi se dirigir lá para perto da sarça, até que Deus falou com ele, para tirar as alparcas dos pés, porque a terra onde ele estava pisando era terra santa. Então, ele disse que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E também tem uma outra passagem que nós sabemos que eles estão vivos. Tem uma outra passagem, aqui no livro de Lucas também, capítulo 23, 39, 47. Peraí. 23, 39, 43. A gente precisa entender o seguinte.
a gente precisa entender que tem um espírito. A gente tem que saber separar a carne do espírito. O que morre é a carne, o espírito está vivo, né? E para deixar claro, porque muitas pessoas podem duvidar da veracidade do que a gente está falando, mas tem uma passagem, essa passagem que eu vou falar agora aqui, no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, verso 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo... Porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi crucificado e tinha outros dois, um de cada lado dele, né? Numa cruz também, sendo morto, crucificado também. E um deles começou a zombar do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ler aqui. E um dos malfeitores estavam pendurados e blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o malfeitor disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? O que Jesus disse para ele? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Percebe, irmandade? Tinha 3 lá. O Senhor Jesus Cristo e mais 2 malfeitores. O Senhor Jesus Cristo, santo, estava sendo crucificado injustamente, inocente. E os outros 2, cheio de pecados, cheio de maldade. Um deles, mesmo na hora da morte, ainda se ensoberbeceu, se engrandeceu e zombou do Senhor Jesus Cristo. Mas o outro foi humilde. O Dimas, o nome dele era Dimas. Na última hora, não tinha mais saída. Ele parecia que não tinha, né? Mas a salvação estava ali. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. E falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer? Ali, eles iam morrer, eles estavam morrendo, todos morreram, os 3 morreram. E o Senhor Jesus Cristo, o Espírito saiu. E onde que o Senhor Jesus Cristo estava com ele? Lá no paraíso, como o Senhor Jesus Cristo foi. E disse, né? Como o Senhor disse. Então, irmandade, a carne morre, mas o Espírito vive. O Senhor disse na sua palavra, nós precisamos crer na sua palavra. A gente não tem que pensar, sabe? A gente tem que pensar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o que a palavra nos diz. A gente não tem que interpretar segundo o nosso querer, segundo a nossa imaginação, porque a Deus é tão grande que a gente não consegue nem imaginar a sua grandeza. A gente tem que pedir força para o Espírito Santo para nós podermos compreender e entendermos a sua santa palavra. Então, entendemos que o Senhor Jesus Cristo, o corpo morreu, estava ali, mas ele saiu, ele voltou lá para o céu, ele foi para lá, ele levou Dimas lá, ele estava lá. E também, foram 3 dias, ele também desceu lá embaixo, nas partes mais baixas do abismo, e pregou para os espíritos em prisão, para aqueles que não havia mais esperança, naqueles que lá no tempo de Noé não creram na arca, que havia um dilúvio, ia matar todo mundo. Aquele povo que viveu sem lei, um povo que viveu no pecado, na ignorância, mesmo aqueles que estavam na lei, que fazia tudo errado também, aqueles que não tiveram escolha. Pois é. Olha para vocês verem como a misericórdia de Deus é infinita. Presta bem atenção. O Novo Testamento mostra para nós a predestinação. É quando não há escolha. Deus diz e acontece. Então Deus escolheu alguns para ser salvos, outros para ser... foram condenados, porque estava lá no Hades, nas partes baixas da terra.
Então, irmandade, vamos entender uma questão. Bem, vamos entender então. Deus é soberano. Ele pode tudo. Ele está acima do bem e do mal. Ele é o Criador. Como nós leu em Romanos, está escrito, né? Que ele pode fazer conforme a sua vontade, o seu querer, né? E pode fazer vasos para honra e para desonra. Porque ele é soberano, ele pode tudo. Ele não pode ser julgado pelo mal. Ele não pode ser julgado por ninguém. Porque Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Então, ele fez escolha. Escolheu gente que ele amou e gente que ele aborreceu. E muitos desses que ele aborreceu foram para lá, para as partes baixas da terra, né? E quando não havia mais esperança, né, para eles, aparentemente, porque não havia, estava lá no inferno, né, nas prisões, lá. E aí ele envia o seu santo Filho, Jesus Cristo, aqui na terra. Em vida ele pregou para os vivos, na carne. Os vivos na carne, vamos pôr assim, né? Porque sem Deus todos nós somos mortos. Mas ele pregou para os vivos na carne, e na sua morte ele foi e pregou para os mortos. Porque eles estão vivos, assim, a carne morreu, mas o espírito está vivo. E aí, irmandade, olha bem para vocês verem. Mesmo Deus sendo soberano e permitiu que tudo isso acontecesse a eles, porque eles não tiveram escolha, ele teve misericórdia desse povo ainda. Ele enviou o seu Filho lá no inferno e pregou para esse povo. E muitos creram. Irmandade, eu acredito que quando não havia mais esperança, as pessoas se agarram na esperança. E o próprio Deus estava lá, pregando o Evangelho para eles. Eu creio que todos se arrependeram e se salvaram, né? Porque a Bíblia diz, muitos creram nele, mas não dá um número exato, né? E eu acredito, irmandade, que muitos mesmo se salvaram. Pode ser que todos, né? Então, vamos supor, o inferno estava lotado de gente. Aí o Filho de Deus vai lá, prega o Evangelho, tira todo mundo de lá, os espíritos de todo aquele povo, leva para lá. Para debaixo do altar de Deus, como nós lemos aqui, aqueles que morreram em Cristo. Levou tudo para lá. Lá no inferno ficou vazio, as almas saíram de lá. Ficou lá só os demônios, o diabo, Satanás. E aí, após o Senhor Jesus Cristo, ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Para quê? Para que nós pudéssemos escolher o bem ou o mal. Esses que ele foi lá pregar, muitos deles não tiveram escolha, né? Muitos deles não tiveram escolha. Porque você pode pensar assim, não, tiveram escolha sim. Ah é? Tiveram mesmo? Porque tudo vai contribuir quando anunciar a escolha para aquilo que está dito. Como por exemplo, amei Jacó e aborreci Esaú. Tudo contribuiu para o bem de quem? De Jacó. A linhagem de Jacó se formou o povo de quem? De Israel. Perfeito? Então, Esaú chorou amargamente, né? Tentando alcançar a benção, mas foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Percebe-se que não tem como lutar quando há uma predestinação? Por mais que a gente tenta fazer alguma coisa? Perfeito. Esses não tiveram escolha, mas Deus teve misericórdia mesmo assim. E mesmo quando não havia esperança, ele foi a esperança desse povo. Ninguém pode julgar Deus. Ele está acima do bem e do mal. E mesmo quando ele faz algo sem que a pessoa tenha uma escolha, depois ele usa de misericórdia com a pessoa. Como usou com todo esse povo que estava lá no inferno. Vamos continuar, pessoal. Aqui mais uma passagem. Vou falar aqui da parábola do rico e do Lázaro. Só fazer um resumo aqui.
A parábola, para quem queira saber, está no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, do verso 19 a 31. A parábola do rico e do Lázaro são esses dois homens, um era rico, outro era o Lázaro, o pobre. Os dois morreram. Um foi para o Hades, né, e o outro foi para o seio de Abraão. Perceba? E de lá, do Hades, no sofrimento, no tormento, o rico falou para Abraão: Pai Abraão, deixa Lázaro molhar a ponta do dedo com água e vir refrescar a minha língua. Abraão disse para ele que não podia, porque havia um abismo entre eles. E os de lá não podiam atravessar para cá, nem os de cá atravessar para lá. Perfeito? Então, Irmandade, eu quero que vocês entendam o seguinte: morrermos todos, né, se o Senhor Jesus Cristo não vier, antes, né, da nossa partida, todos nós morreremos. Né? Mas se ele vier, os que estiverem vivos vai subir com ele para os céus, os que fizeram a sua vontade. Mas é o seguinte: morreram as pessoas. Os que fazem o bem vai para um lugar, os que fazem o mal vai para o outro. Está bem claro isso, Irmandade. Todos nós já percebemos e entendemos isso. Porque pode ser que tenha pessoa que fala: antes do Senhor Jesus Cristo vir, todos iam para um lugar. Mas ele deu aqui o exemplo de parábola, falou a parábola do rico e do Lázaro. E Abraão morreu antes do Senhor vir. Também tem, lembra da transfiguração? No Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, verso 28 ao 36, transfiguração, quando o Senhor Jesus Cristo chamou 3 dos seus discípulos e se transfigurou, e quem quiser ver mais, leia essa parte que eu falei. E apareceu a ele, para conversar com ele, quem? Moisés e Elias. Quem que Moisés estava representando? Moisés estava representando a lei. E Elias, os profetas. Porque no Senhor Jesus Cristo teria que se cumprir a lei e as profecias que dele estavam escritas. Nós sabemos que Elias não morreu. Ele foi arrebatado para o céu num carro de fogo. Olha só para você ver. Quem quiser ler a passagem, pode achar nas Santas Escrituras. E muitos sabem dessa passagem. O profeta Elias não morreu. Ele foi arrebatado para os céus num carro de fogo. Também teve outro homem que não morreu, chamado Enoque. Ele também foi trasladado, porque Deus se agradou dele. Vai saber quantas obras, quantas maravilhas como estas não aconteceram? Porque está escrito que se fosse escrever tudo o que o Senhor fez na terra, nossa, não conteria tantos livros que se produziria. Mas então o que está escrito é suficiente para a nossa salvação. Perfeito, Irmandade? Então, Moisés, ele morreu, ele subiu no monte, lá do monte ele olhou para a terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra onde que é o povo de Israel, né, que era a terra prometida, que Deus tinha tirado o povo do Egito, e ia levar para a terra que ele tinha prometido para o povo. E Moisés não pôde entrar por causa da desobediência do povo, e ele fez lá uma coisa lá que desagradou a Deus. E então ele não pôde entrar lá. Mas ele era servo de Deus, né? E ele subiu ao monte, Deus falou para ele, e de lá ele viu a terra, Deus mostrou para ele, ele morreu. Houve uma disputa também sobre o corpo de Moisés, quando ele tinha morrido. Satanás veio querendo pegar o corpo de Moisés, mas desceu do céu o arcanjo Miguel e disputou o corpo de Moisés, não permitindo que o diabo pegasse o corpo de Moisés. Então, Irmandade, nós percebemos com esses exemplos que eu dei, que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles estavam num lugar diferente daqueles que morreram sem Deus. Está bem claro isso para todos nós. Vamos continuar. No Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, verso 4 e 5.
E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Glória a Deus. Percebe, irmandade? Viu que há o inferno mesmo? E aqueles que desobedecem a Deus, que fazem o mal, é para lá que vão. O Espírito, irmandade, a gente tem que entender, todas as pessoas da face da terra precisam entender que a gente é eterno. Não porque nós queremos ser ou imaginação, não. É eterno. Deus fez assim. O nosso espírito para viver eternamente. Nós só temos que escolher para onde nós queremos ir. Onde nós queremos passar a nossa eternidade. Se no inferno, que será lançado no lago de fogo também, então será no lago de fogo. Ou se no céu, na Nova Jerusalém, o paraíso de Deus. Então nós temos escolha. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E não fica pensando, presumindo, que todo aquele povo lá está no inferno, vai ser condenado. Olha bem a palavra que eu acabei de dizer. Jesus foi lá no inferno e pregou para os espíritos em prisão. E eu creio que, como a Bíblia disse, muitos creram nele. E alguns até ressuscitaram e foram vistos na Cidade Santa. Né? Imagina, outros foram diretamente para lá, para onde que fica. Os que creem em Jesus, que morrem, vão para lá. Entendeu, irmandade? E agora, se eles foram, nós temos que lutar para nós irmos. Porque eles não tiveram escolha, mas nós temos. Nós temos a escolha. Perfeito? Enfim, irmandade, nós precisamos lutar para nós ir morarmos com Deus. Porque Deus não é injusto. E mesmo que Ele tenha o direito de fazer tudo conforme a vontade dEle, tudo o que Ele quer, mesmo assim, Ele usa de misericórdia. Como usou de misericórdia com aqueles que não tiveram direito. Né? Nós sabemos de muitas passagens que estavam escritas, como o próprio Faraó, Isaú, irmão de Jacó, né? E também teve tantos outros. E lembra da traição? O Senhor Jesus Cristo foi traído por um homem chamado Judas Iscariotes? Pois é, tinha profecia lá atrás que ele seria traído. Vocês lembram que Judas morreu antes do Senhor Jesus Cristo? Lembra, né? Pois é. A gente nunca deve julgar, irmandade, que acabou sem conhecer a palavra de Deus, sem entender. Né? Você pode estar perguntando, o que eu estou insinuando? Estou insinuando nada, irmandade. Quando a pessoa não tem escolha, mas houve misericórdia para aqueles que estavam lá. Eu estou dizendo claramente o que a palavra diz. E então, irmandade, todos eles serão julgados, todos nós serão julgados, tanto os mortos como os vivos, pelo Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, vamos só ler novamente a Epístola Universal do Apóstolo Pedro, a primeira epístola, né? No capítulo 4, versículo 6. Porque para isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Glória a Deus. Nós vamos também herdar a coroa da vida eterna. Nós precisamos crer. E agora que nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolher, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos a sua vontade, como está escrito. Né? E na sua vontade nós queremos estar. Não por nossa força, ou por nossa força mesmo, mas pelo poder e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos os que assistirem a esse vídeo. Eu agradeço por essa força, né, pelo entendimento que Deus tem nos dado. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.